Shalom, meu nome é Laércio, eu sou editor deste canal e nós vamos conversar alguns minutinhos sobre quando começa o dia. Ao amanhecer, ao pôr do sol ou à meia-noite? O que a Bíblia nos fala? Vem comigo, vamos ler o que a palavra diz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1. A terra era sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a superfície do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve tarde e manhã, e o primeiro dia. Então, o primeiro dia, segundo a Torá, começou na parte clara, ao amanhecer. Deus separou as trevas e colocou o dia. Então, o Shabat semanal, que é a nossa preocupação aqui no estudo, ele começa, segundo Gênesis, ao amanhecer. O judaísmo, depois que voltaram da Babilônia, na época eram os fariseus e saduceus, o que eles faziam? Os fariseus começaram a adotar uma prática lá dos babilônios. Ao pôr do sol, eles começavam a observar o sábado na sexta-feira. Então, quando dava o pôr do sol na sexta-feira, eles iniciavam o Shabá. Porém, os saduceus iriam iniciar o Shabá só ao amanhecer do sábado. No mundo ocidental, eles optaram em ser à meia-noite. Então nós vemos aí que nós temos três inícios do dia. O judaísmo, ao pôr do sol, os fariseus, que é a continuidade desta crença babilônica, depois iriam se unir às outras seitas e adotar o nome de judaísmo, observavam ao pôr do sol da sexta. Os israelitas, desde a época de Moisés até a época do exílio, observavam ao amanhecer do sábado. Após o exílio, os saduceus mantiveram a obediência ao amanhecer. Os saduceus eram os levitas, eles eram os sacerdotes, eles tinham autoridade espiritual. Os fariseus não tinham. Porém, eles mantiveram o costume que eles tinham na Babilônia de ser ao pôr do sol do dia anterior. Então, por exemplo, na sexta-feira, ao pôr do sol, hoje o judaísmo inicia o sábado. Os adventistas acompanharam esta visão. Os sabatistas também. Porém, a partir do século I, a grande controvérsia entre os fariseus e os saduceus era justamente a observação deste período, quando começava, o calendário era diferente e o início do ano para os saduceus era no mês de Abib, entre março e abril. Já o judaísmo, que são herdeiros do farisaísmo, que vieram da Babilônia, o ano novo para eles é em agosto. Os saduceus, que trouxeram dos israelitas, celebram a contagem do Homer a partir do primeiro domingo após a festa de Ázimos. Ou seja, começa no domingo, tem que terminar no domingo. Não tem como fazer. E começam a observar o sábado na parte da manhã, e o sábado vai até o domingo de manhã, dia a dia, e não como o judaísmo observa noite a noite. Até aqui eu acredito que estamos nos entendendo. Continuando, em Êxodo capítulo 16, versículo 23, olha que interessante, isso aqui se nós olharmos com certo carinho, e nós vamos colocar na descrição, você depois pesquise,
por você mesmo e você vai entender o que eu estou dizendo. Aqui nesse capítulo fala quando o maná era enviado. Ele era enviado pela manhã. Na sexta-feira, eles tinham que pegar uma porção dobrada. Neste dia, também veio as cordonizes, no capítulo 16. E olha o que diz aqui. Amanhã é o repouso do santo sábado. Ele não está dizendo ao pôr do sol de sexta-feira, porque essas coisas da cordonizes e do maná em porção dupla, era na sexta que eles pegavam. Eles não estão dizendo ao pôr do sol de hoje é sábado. Não, amanhã é o sábado. Em Levítico, capítulo 7, versículo 15, diz assim: não deixará nada dele até pela manhã. Ou seja, o sábado sempre começaria de manhã e não ao pôr do sol. Continuando, a prática da sexta-feira à noite era dia normal para os israelitas, depois para os saduceus e depois para os caraítas. Como assim? Na sexta-feira, eles tinham atividade normal. À noite, eles tinham as atividades normais, dormiam e ao amanhecer do sábado, iniciava-se um novo dia, o sábado sagrado, o Shabá. Os fariseus, não. Quando chegava ao pôr do sol da sexta-feira, já iniciava o Shabá. O Shabá ia até o pôr do sol de sábado. E na noite de sábado, para eles já era domingo. Porém, o que acontece? Se a Bíblia nos fala que a sexta-feira à noite não é sábado, que a noite de sexta-feira não é sábado, porém a noite de sábado é sábado mesmo, e aquela parte de domingo à noite é sábado, o que acontece? Quando você deixa de trabalhar na sexta-feira à noite para trabalhar no sábado à noite, você está transgredindo a Torá. Muitos judeus, muitos adventistas e outros movimentos sabatistas não vão à escola na sexta-feira à noite, porque eles acreditam que é Shabá, e não é. Porém, no sábado à noite, após o pôr do sol do sábado, eles fazem as suas atividades normais. Eles estão transgredindo o Shabat. Os caraítas, a partir do ano 767, mantiveram o mesmo costume dos saduceus e dos israelitas. E nós temos aqui então duas linhas: os israelitas, os saduceus e os caraítas observam o sábado a partir do sábado de manhã. Os babilônios, o judaísmo, observa o sábado a partir da sexta-feira à noite. Os israelitas, os saduceus e os caraítas, o sábado começa de manhã e vai até a manhã do domingo. Aquela pizza de sábado à noite, que todo mundo come, compra, vai no shopping, ali é Shabá ainda, segundo a Bíblia. Segundo o judaísmo, não. Por sua vez, a igreja romana usa a meia-noite para dividir o dia e a noite. O profeta Daniel, no capítulo 7, 25, disse que um poder maligno iria mudar o tempo da passagem do dia para a noite, as festas e o calendário. Então nós vemos aqui o cumprimento. Infelizmente, as pessoas interpretam essa profecia erroneamente. Elas não têm conhecimento e saem por aí pregando heresias. Continuando. Outra coisa, por que os caraítas, eles mantêm exatamente o que os saduceus e os israelitas observavam? E eles usam a seguinte citação: sola escritura judaica, só o Tanar.
rejeitam totalmente o Talmud, porque o Talmud que orienta e ensina erroneamente. Os textos que os saduceus usavam eram muito diferentes dos fariseus. Continuando. Dentro desse sentido, houve uma confusão de um texto bíblico. O único dia em que se começa ao pôr do sol e termina no pôr do sol é o dia do Yom Kippur. Apenas esse dia. Ninguém mais. Nenhum dos outros dias é para observar dessa forma. Porém, nós sabemos que Yeshua cumpriu esse mandamento do Yom Kippur. Depois da destruição do templo por Nabucodonosor, não tinha mais o que? A Arca da Aliança. Não tendo a Arca da Aliança, não tinha como fazer o sacrifício dos 2 bodes. Não tinha como sacrificar a novilha vermelha para que com as suas cinzas purificasse o sumo sacerdote, para que ele adentrasse ao Santíssimo. Ao retornarem, os fariseus instituíram o Yom Kippur de jejum e leitura das rezas. Isso não está na Torá. Hoje, nós cremos que no Yom Kippur é um memorial. Se eu for jejuar 25 horas, como o judaísmo orienta, ficar rezando, fazendo todas as regras que foram criadas pelo o rabinismo, pelos rabanitas, pelo judaísmo, eu estou anulando o sacrifício de Yeshua. Nesse dia que é o Shabat, o que nós fazemos? Podemos até jejuar para a edificação espiritual e não para pedir perdão pelos nossos pecados. A morte de Yeshua foi suficiente. Nenhum sacrifício que você possa fazer vai superar o sacrifício de Yeshua. E ao você se sacrificar, você está negando o sacrifício de Yeshua. Então, nós não devemos seguir a visão do judaísmo. Em Êxodo 16, 23, Moisés fala, amanhã é sábado. Ele não disse, ao pôr do sol de hoje, sexta-feira, é sábado. Ele diz, amanhã é sábado. Foi após o exílio que nós encontramos em Neemias, capítulo 13, versículo 19. Já está mostrando a guarda antes do pôr do sol. Eles dizem que quando aparecem 3 estrelas no céu, já é Shabat, que é a sexta-feira à noite que nós conhecemos, né? Na época de Jesus, os fariseus, eles dominavam a religião. Os saduceus estavam no templo, mas já estavam corrompidos, tá? O resumo prático. Nós que seguimos a Torá, deveríamos ou devemos, observar o sábado a partir do amanhecer do sábado até o amanhecer do domingo. É um dia de 24 horas. Então, sábado durante o dia, sábado à noite, pega o que seria chamado de domingo à noite, que é sábado, e ao amanhecer do domingo começa-se o primeiro dia da semana. Hoje, infelizmente, 99% dos judeus seguem o Talmud, seguem as regras farisaicas do judaísmo. Uma pequena parcela, que são os caraítas, mantém o que os israelitas e saduceus observavam. Sábado começa na manhã do sábado. Isso é muito importante nós frisarmos para vocês. Outro detalhe. Quando nós observamos os textos bíblicos que nós vamos colocar, para que você leia, você vai perceber que
nem nunca até a Babilônia foi guardado ao pôr do sol. Em nosso livro Desmistificando o Judaísmo e suas tradições babilônicas, ali nós mostramos a mudança do calendário, mas não abordamos esse aspecto. Porém, agora nós estamos entrando nesse aspecto para que você entenda como funciona. Em João 11, versículo 9, diz assim: não são 12 horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça. Argumento: Jesus, judeu do primeiro século, define o dia como 12 horas de luz. Ok? Para os caraítas, Gênesis 1:5, o dia começa quando amanhece. Nós temos outros versículos que nós não vamos dar continuidade, para que você depois pesquise, né? Infelizmente, as pessoas elas têm um pouco de receio de avançar na restauração. E ela fica fazendo remendos espirituais. E não adianta você fazer isso. Por quê? Desde 1500 a.C. até 586, o sábado começava na manhã do sábado. Após o exílio babilônico, os fariseus mudaram para pôr do sol. Então isso não é bíblico. Não podemos mais observar esse calendário. Por isso que é importante que você note. No final desta semana, no próximo domingo, é Shavuot. Não tem como Shavuot cair fora de um domingo, porque ele vai começar no domingo. Os fariseus e o judaísmo criaram o dia 16 de Abib, que não tem na sua Bíblia. A Bíblia diz assim: na semana dos pães ázimos, no primeiro dia após o domingo, após o sábado, perdão, que é o domingo, contareis 49 dias. E no 50º dia é Shavuot. O que vai acontecer? Quando vai cair Shavuot segundo a Bíblia? Não segundo o judaísmo, não segundo os rabinos do judaísmo, nem os rabinos do judaísmo messiânico, nem os rabinos do judaísmo nazareno. Quando que vai cair? Ao pôr do sol do próximo sábado ou no domingo de manhã? É óbvio que Shavuot vai cair ao amanhecer de domingo e vai terminar no amanhecer de segunda. E é um Shabat. Muitos, ao encerrar, ao pôr do sol de domingo, vão fazer as suas coisas, vão comprar, vender, ir no cinema, no shopping, mas é Shabat ainda. Então eu fui criterioso nisso, por quê? Isso mexe com as estruturas. Quando eu cheguei a essa conclusão, eu me frustrei muito. Por quê? Eu deixei de avançar muito na minha educação, porque às sextas-feiras eu não ia à escola. Então não pude fazer os cursos que eu queria, não pude fazer as especializações que eu queria, porque à sexta-feira eu não podia ir. E eu estava enganado. E a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento eu pereci. E hoje é mais complicado. Porém, você, que é mais jovem, não caia no engodo da mentira, do engano. A Bíblia, ela nos revela a verdade pura e perfeita. Quando que começa o ano? Começa no dia 1º de Abib, quando a lua nova surge,
e o centeio está maduro. E ali começa a contagem. 14 dias para o sacrifício de Pêssar, 15 dias para a festa dos pães ázimos. No dia 15, o primeiro domingo que aparecer, o primeiro dia da semana, começa-se a contagem do Homer. No final dos 49 dias, que é um sábado, no domingo pela manhã começa Shavuot. Então, não há necessidade de, a partir desse ano, você transgredir Torá. Você pode ter as suas atividades, você pode ir à escola sexta-feira à noite, você pode trabalhar, inclusive, sexta-feira à noite e à noite de sexta-feira. O sábado começa na parte da manhã. Aí você não pode fazer as suas atividades no sábado à noite, nem na madrugada de domingo. Eu acredito que você conseguiu observar e eu creio que você vai entender. O Oséias 4,6 diz: o meu povo perece, sofre porque não conhece. E é uma grande verdade. Jeremias diz também: nós só herdamos mentiras, mas nós estamos aqui para trazer a luz para você. Que o Deus bendito visite você e sua família, oriente para que você siga o caminho da luz. Shalom, shalom.